Olha a musiquinha. Estamos chegando, 6 horas em ponto. Eu marquei com você e você veio de novo. Muito obrigada por sua presença, obrigada por sua atenção. E de novo estamos aqui na nossa série Maria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui comigo. Continue comigo, tá? Continue comigo, a gente vai aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre Maria, que foi a mãe do nosso Salvador. Foi instrumento de Deus para trazer o Salvador ao mundo. Ela, muito jovem, decidiu aceitar esta missão e cumpriu com muita firmeza. E você já pegou sua Bíblia? Se não pegou, pega lá. Pega lá porque a gente vai usar bastante a Bíblia aqui hoje, tá bom? E hoje a nossa leitura está em Mateus, no capítulo 18, no capítulo 1, Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Nós vamos ver como Deus cuidou da integridade física e moral de Maria após ela aceitar a missão de ser mãe do Salvador. Eu coloquei aí no slide, e agora, José? Fazendo aí uma comparação ao poema aí de Carlos Drummond de Andrade. Maria poderia estar aí correndo alguns riscos e a gente vai conhecer a história dentro da cultura, qual era aí o problema que Maria estava enfrentando e como Deus cuidou da vida de Maria, por Maria ter entrado de cabeça no plano de Deus, que era o plano de ser a mãe do Salvador. Vamos ver então, dentro de alguns estudos, a possível, a provável, a aproximada idade de Maria quando ela recebeu a visita do anjo, ok? Maria estava por volta dos 12 anos e meio para frente. Por quê? Era nesse período que a menina atingia a maior idade e era o período em que ela poderia se casar. Maria estava desposada de José e esse período que a gente equipara aqui ao noivado durava 1 ano. E foi neste tempo que o anjo apareceu a Maria e disse para ela, anunciou então a sua gestação. Como a maioridade tinha algumas variações, então a gente não precisa muito bem se exatamente Maria estava com 12 anos, mas estava aí na fase da adolescência, estava se preparando para casar, estava praticamente casada. Após a anunciação dessa gestação, vem-se um problema, porque Maria grávida era uma gestação precoce, né? Porque ela era virgem e não poderia estar em contato sexual com outro homem, nem com José e nem com outro homem. Caso isso ocorresse e José entrasse na justiça, né, e fosse levar Maria em julgamento, ela poderia ser apedrejada ou teria o casamento anulado. E aí, então, vamos para a nossa leitura. Vamos para a nossa leitura que está em Mateus, capítulo 1, no versículo 18 ao versículo 25. Vou ler aqui para você, mas você pode acompanhar aí também na sua Bíblia. Eu não sei se eu já disse, mas a minha versão é a NVI, ok? E foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José,
Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Então, confirmando que Maria, quando deu à luz, ainda era virgem. Então, o problema que Maria estava enfrentando aí já foi sanado, porque a intervenção divina chegou. O anjo do Senhor já avisou para José: olha, José, você fica tranquilo, porque o que está gerado em Maria é meu, é do Senhor. Maria é moça direitinha mesmo, pode confiar. E por sinal, muito direita, muito madura, comparada à nossa juventude hoje, né? Os nossos adolescentes, uma maturidade incrível, capaz então de aceitar a missão assim, de prontidão. Apesar de que adolescente, assim, eles tomam atitudes assim muito rápido, né? E com muita empolgação também. O negócio é depois, né? Para continuar essa empolgação, que às vezes isso não ocorre. Então a gente pensa assim, mas como que Deus expôs Maria assim, né? Expôs a uma situação assim de possível constrangimento. Mas Deus tinha que falar com José, tinha que agir antes que ela se casasse, para que esse filho viesse de uma virgem. Porque se ele fosse falar depois que o casamento tivesse sido consumado, já não tinha mais jeito, né? Não tinha como retomar a situação, contornar a situação. Então Deus já agiu muito rápido, não é inconsequente, não. E ele tinha um plano perfeito para que tudo desse certo. Então José pretendia anular o casamento, mas o anjo, ele em sonho, foi revelado que era do Senhor aquela criança e que Maria estava totalmente intacta e protegida para ele. Então, o que Deus fez para proteger Maria e sua família? Nós vamos descobrir aqui hoje. E Deus protegeu Maria, protegeu a criança e protegeu José também, né? Na aula de ontem a gente falou que Deus estava contente com Maria. Então, quando Deus está contente com alguém, ele vai lutar por aquela pessoa, né? Vai interceder, vai garantir segurança para aquela pessoa. E foi isso que Deus fez por Maria, né? Aqui nesse texto que a gente leu, ele intercedeu por Maria, dizendo que o que nela estava gerado era do Espírito Santo. Vamos então para Lucas no capítulo 2. Lucas no capítulo 2, nós vamos ver o primeiro ato de Deus, né, para garantir a segurança
desta criança. O que aconteceu? A gente viu que assim que o anjo falou com José, ele tomou Maria como esposa. Há estudos que relatam que eles poderiam morar juntos, só não poderiam ter as suas intimidades, né? E logo então, José tomou Maria como esposa legalmente e não consumou esse casamento, que só veio a ser consumado de fato após o nascimento de Jesus. O que Deus fez então para proteger Maria? Arrumou um esquema, né? Capítulo 2 de Lucas, veio então a primeira intervenção de Deus, usando aí os meios sociais, usando os eventos naturais, mas a gente entende que é uma intervenção divina. No capítulo 2, no versículo 1, 2 Lucas, né? Lucas 2, no primeiro versículo, vamos lá. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Em todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, onde fica a cidade de Davi, porque pertencia à linhagem de Davi. E aí, olha só, ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e já esperava, né, um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo do neném nascer e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, quando eles foram para Belém, então já estava bem perto, né, de Maria ganhar o neném. Tanto é que quando eles chegaram lá para fazer esse alistamento, participar do recenseamento, não encontraram vagas nas hospedarias e teve o nascimento aí daquela maneira mais improvisada possível, né? Criança, quando resolve nascer, não dá para esperar, aguentar não, né? Vamos embora nascer, chegou a hora, vamos nascer. E nasceu então Jesus lá na cidade de Belém. Tudo bem, estão lá em Belém, tudo tranquilo. Então chega o momento em que os magos vão visitar Jesus. Vamos lá então para Mateus no capítulo 2. Mateus capítulo 2, e a gente vai ver que havia ali já uma outra intervenção divina para proteger aquela criança. Continua a proteção. Depois que Jesus nasceu, capítulo 2 de Mateus. Depois, versículo 1, tá bom? Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ah, menino, a preocupação se instalou, né? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O rei Herodes falou: hã? Como é que é? Tá nascendo um outro rei no meu lugar? Não acredito. Fala igual os adolescentes, não acredito.
Não acredito. Então o rei Herodes usou de estratégia aí e enviou-os a Belém e disse: vão informar direitinho para mim, com exatidão, sobre esse menino aí. Logo que vocês o encontrarem, enviem-me, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Sugesta do faraó, do Herodes: fala para mim onde é que ele está direitinho, traz todas as informações, porque eu também quero adorar aí esse rei que está chegando. E a intervenção divina mais uma vez, o Senhor aí garantindo a proteção de Maria, da criança também. Está em Mateus capítulo 2, no versículo 12. Vamos ver o que Deus fez de novo. E tendo sido advertidos em sonho, para que não voltassem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Gente, só se confirmando a intervenção de Deus na vida daquele que se compromete em se firmar e obedecer e se jogar no plano de Deus. Maria, José e Jesus estavam recebendo a proteção contínua. Os planos secretos estavam sendo impedidos de serem executados. Vamos lá então para Mateus, no capítulo 2, no versículo 13, né? A gente leu o 12 agora, e aí o 13 continua dizendo que depois que partiram, né, os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino, sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matar. Então o povo, os magos saem, né, voltam, é percebido que eles não vão voltar para avisar o Herodes sobre a criança, então começa a perseguição à criança de quem os magos tinham falado. E então Deus continua aí na intervenção e proteção dessa família. E disse para José ir para o Egito e ficar lá até segunda ordem, né? E então ele se levantou e tomou a criança e a esposa e partiu para o Egito e ficou lá até a morte de Herodes. E aí então cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então aí quando os magos partiram e o Herodes, né? E Herodes percebeu que ele tinha sido enganado, começou a perseguição e o anjo do Senhor avisou para José. Vimos aí que Deus estava mantendo um relacionamento com José, que temia receber Maria, né? Mas Deus continuando, confirmando para José que ele não precisava temer receber Maria. Ele não precisava se preocupar. Por quê? Porque era realmente de Deus. Maria era uma mulher honesta, era uma mulher certinha, né? Era uma adolescente aí, uma jovem, né? A gente fala que para nós que era uma jovem, mas para a cultura deles já era aí uma mulher, uma pessoa, né? Que já seria assim considerada madura. Mas a gente pode aqui nos nossos dias perceber que mesmo nova, né? Mesmo jovem, Deus tem planos e
Deus preserva a vida daqueles que entram nos planos de Deus. Vou passar aqui o slide, que eu só tenho 2 slides hoje, que é: não se preocupe, porque Deus cuidará de todas as coisas. E então José ficou lá no Egito para que se cumprisse aqui, né, o que foi dito pelo profeta, que do Egito chamei o meu filho. Até que, quando Herodes morreu, mais uma vez, José tem a confirmação de que o que estava gerado em Maria tinha sido fruto do Espírito Santo. E então, no versículo 19 do capítulo 2 de Mateus, diz que depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos todos os que procuravam tirar a vida do menino. E então, o que José fez? Obedeceu. José era obediente. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas José ouviu falar que quem estava no reino era filho de Herodes. Ele falou: esse negócio, sei não, viu? Jesus, Senhor, Jesus não, né? Meu Deus, eu tô assim, né? Quem tá lá é Arquelau, é filho de Herodes. Então Deus falou: quer saber de uma coisa? Vai então para Nazaré. Apareceu um sonho para José e falou para ele, e retirou-se para, aqui diz, mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, ele teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver na cidade de Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Nazareno. E eles então passaram a viver lá em Nazaré. Viu aí como que Deus é fiel para aquele que resolve aceitar os planos de Deus? Se ele tem um plano, os planos dele não falham. Ele vai dar um jeito. Ele sempre vai dar um jeito para nos preservar. Ele sempre vai dar um jeito para concluir o plano dele. Pode apresentar aí alguns temores, pode apresentar algumas preocupações, mas se o plano é dele, então ele tem todas as ações para se executar esse plano. O que a gente precisa fazer é estar na dependência. Está aí totalmente submetido, totalmente imergido, totalmente entregue a esse plano. E foi assim que Maria ficou, totalmente entregue ao plano de Deus de ser a mãe do Salvador. O plano que Deus tinha para esta criança era que esta criança seria grande. O seu reinado seria grande. E olha só, uma pessoa com esta idade aproximada já aceitou muito bem aceita esse plano. E a gente vê aí Maria sempre caladinha, quietinha, né? E Deus tomando conta de tudo. E Deus falou: José, vem pra cá, José vai pra lá, José, não fala onde essa criança tá não. Vão por outro caminho, como ele fez com os magos. Então, mostra aí pra nós como que Deus cuida. Estamos aqui, terminando nosso estudo. E amanhã a gente vai mais uma vez falar de Maria,
Maria, uma adoradora. Então eu te espero amanhã novamente às 18 horas para a gente conversar mais sobre Maria, para a gente conhecer mais esta menina aí que entrou no plano de Deus, entrou no jogo de cabeça e foi muito feliz e foi muito bem sucedida. Amém? Fique com Deus e volte amanhã, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau!